encontramos com Cristo, luz do mundo. Nós também ouvimos este longo trecho, que falava sobre a cura do cego de nascença, e é muito importante também, no caminho da nossa fé, a gente ver, ouvir e ver. O Antigo Testamento, ele insistia muito no ouvir os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Para você ser fiel, você tinha que ser atento às palavras de Deus. O Novo Testamento traz esta novidade porque Jesus é a palavra encarnada de Deus. Então agora as pessoas não apenas escutam, mas elas podem ver também. Ver Jesus, tocar em Jesus. Jesus pode então se aproximar das pessoas. Quando os discípulos falam do testemunho sobre Jesus, eles dizem: nós vimos e ouvimos. Então, tem muito sentido para nós esta liturgia de hoje, quando fala sobre o ver. Quando a gente também escuta essa liturgia de hoje, a gente observa que para nós conhecermos o mundo, nós termos conhecimento das coisas, nós precisamos ver também. Ouvir e ver são os sentidos que nos ajudam bastante a ter o conhecimento das coisas, o conhecimento da vida. Assim, vocês hoje estão aqui me vendo, vocês estão vendo os outros, porque nós temos luz. No escuro ninguém enxerga nada. Então, essa liturgia nos fala muito também sobre luz, sobre trevas, sobre ver. Para que nós possamos ver, nós também precisamos de luz. E quando a gente fala de enxergar a realidade, a gente fala das coisas que estão ao nosso alcance, ao alcance dos nossos olhos, mas existem também algumas realidades que a gente não pode ver, simplesmente com este olhar. Quando a gente também fala dos modos de ver alguma coisa, existem vários sentidos, vários pontos de vista. A gente sabe muito bem, quantas opiniões existem acerca de um determinado fato, de uma determinada realidade. Então a gente vê que nisso, cada pessoa, cada ciência faz com base nos seus conhecimentos, as pessoas fazem com base em sua experiência de vida. Então a gente percebe esse olhar sobre a realidade, ela, como a gente vê assim, diretamente, para o alcance dos nossos olhos. Mas existem coisas que a gente não pode ver simplesmente com esses olhos. E hoje a gente escutava na primeira leitura um exemplo disso. Deus que não julga segundo os critérios humanos. Ele vê além das aparências. No mundo de hoje, a gente vê como a imagem é valorizada. A imagem, ela é muito evidenciada. Então, você precisa estar muito bonito, muito bem apresentável, muito bem vestido. Então isso chama atenção, isso atrai. Então a imagem também ela pode ser maquiada com os photoshops da vida hoje, Você pode ser, assim, ter umas certas rugas, mas o recurso lá da máquina, do programa do computador, vai lá e deixa a sua pele mais lisa, mais branca, mais nova, mais bonito, Então, como é fácil hoje também de se você
camuflar a realidade. Nem sempre é aquilo que realmente a gente vê. E aí a gente observa que isso vai desde as coisas mais simples, né? Às vezes você tem uma banana com a casca toda preta e acha que ela está ruim, mas ela não está, ela está bem madura, né? Desde as coisas mais simples até as mais complicadas, quando você vai julgar uma pessoa pela maneira como ela se veste, pela maneira como ela se comporta. Então, Deus, Ele não olha para isso. E que bom que Deus, Ele não observa, né, as aparências, mas Ele vê o coração de cada um de nós. Ele sabe do mais profundo de nós, né, do nosso coração, da nossa vida. E nenhuma outra pessoa tem acesso a isso. E hoje a primeira leitura mostrava isso para nós. Quando Deus envia Samuel para escolher o rei, aparentemente Samuel achava que era o maior, o mais forte, o mais velho, o mais experiente. E Deus, para contrariar Samuel, vai dizer: não, é o mais novo, o aparentemente mais frágil, o menos experiente, porque a verdadeira força que iria conduzir ao jovem Davi não era a experiência, não era a força, mas era o Espírito de Deus. E ele então é revestido, né, daquele poder para cumprir a missão que Deus lhe confiava. Quando a gente então observa Deus que olha além das aparências, a gente pensa: e nós, como nós vemos? O Evangelho hoje mostrou esse longo trecho, né, do cego de nascença, um longo caminho de vai e vem que ele faz para explicar o que era Jesus, como foi que ele foi curado. E o primeiro caminho que ele faz é movido pela palavra de Jesus. Ele não pede, né, para Jesus curá-lo da cegueira, mas aí Jesus ele vai e diz: vai lavar na piscina de Siloé. Antes ele pegou lá a saliva, misturou no barro, fez uma lama, colocou nos olhos dele e foi lá e mandou ele ir à piscina se lavar. Então aconteceu um milagre. E aí começou a partir das pessoas, né, conhecidas dele, começaram a perguntar: mas como é que ele foi curado? Como é que aconteceu isso? E aí vão perguntar também: quem foi que fez isso? E aí a primeira resposta que ele vai dizer é: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou nos meus olhos, fui me lavar, fiquei curado. Depois vem um processo mais evoluído, digamos assim, da conversa, porque ele é conduzido às autoridades da lei judaica. E aí eles vão questionar a identidade de Jesus, também perguntar como é que isso aconteceu. E aí a primeira resposta que o homem dá é que Jesus é um profeta. E aí chamam os pais do cego, né, que antes era cego, perguntam se ele realmente era o filho deles e tal. E aí outra resposta que ele vai dar é que Jesus era um homem de Deus. Assim, meus irmãos e irmãs, este caminho, este processo que o cego faz até mesmo inverter a realidade da cegueira. Agora, o cego não era mais aquele homem, mas o cego eram os judeus. Os judeus que não queriam acreditar de nenhuma forma em Jesus. Os judeus que resistiam a acreditar naquele milagre, até que expulsaram, né, o que antes era cego da comunidade. Novamente no encontro com Jesus,
Jesus então se revela a ele: eu sou o Filho do Homem. E ali ele se ajoelha e professa a sua fé em Jesus. Eu creio, Senhor. A partir daquele momento, então, ele faz um novo caminho em sua vida. Ele, então, faz a partir dali uma nova realidade na sua vida. E assim nós pensamos que quando a gente ouve a maneira como o cego foi curado e se lavar, a gente lembra do batismo. Nos lembra perfeitamente essa nova realidade, o batismo que nos dá uma nova vida, que nos dá um novo caminho. Mas também a gente percebe que o cego, ele não fez isso sozinho, ele foi conduzido. Ele foi conduzido por Jesus, fez todo um caminho para chegar àquela verdadeira identidade sobre o Filho de Deus. Então, no caminho da nossa fé também nós precisamos ser conduzidos, precisamos ser orientados por aqueles que têm um pouco mais de experiência, por aqueles que têm um pouco mais de conhecimento. Mas lembramos que aquelas pessoas que nos conduzem, elas não são a luz. Nossos catequistas, os padres, os bispos, até mesmo o Papa, ele não é a luz. A luz é Jesus. Todas essas pessoas, elas são instrumento para nos conduzir até Jesus, que é a luz verdadeira. Então, as palavras do nosso testemunho devem ajudar as pessoas a encontrar Jesus. E devemos, então, deixar de lado toda a nossa autossuficiência. Nós também temos algum conhecimento, temos alguma experiência. Quem tem caminhada de igreja, quem é padre, quem é bispo, quem é catequista, tem conhecimento, tem uma certa experiência. Mas a gente nunca deve deixar de ser humilde. Deixar que esses nossos conhecimentos, nosso orgulho, essa nossa experiência nos bloqueiem de forma a deixar que a gente não queira mais aprender nada, não queira mais conhecer nada. Então, devemos nos colocar também nesse lugar de quem é conduzido. E assim, a graça de Deus age nos humildes. Deus conduz os humildes. Abrir o coração para esta luz e para esta graça, para que ela nos ensine realmente a fazer este caminho, a encontrar a luz de Jesus em nossa vida. Quem encontra então esta luz pode iluminar os outros. Somente eu posso ser luz se Jesus me ilumina, se eu me encontro com Ele, como aquele cego que encontrou a Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, vamos nos colocar também diante de Cristo e deixar que a sua luz ilumine a nossa vida, nos libertando das nossas trevas, da nossa autossuficiência, da desesperança. Deixemos então que essa luz nos conduza, nos ilumine em nossa vida e que assim a gente possa também, vivendo o nosso batismo, viver o nosso testemunho de iluminados por Cristo, de libertados das trevas, para também iluminar este mundo. Vamos ficar em pé. E como aquele homem, vamos professar a nossa fé dizendo juntos: creio em Deus Pai.